Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thierry e vou agora conversar com vocês sobre a aula 34 de Geografia para a segunda série. Antes de nós iniciarmos a aula, gostaria de dar dois recados para vocês. O primeiro, para que você registre a sua frequência no Classroom, você precisa entrar na atividade obrigatória e clicar no registro de presença, responder as questões e depois clicar em enviar. Aí sim a sua presença estará registrada. E o outro recado são para aqueles alunos que retiraram as atividades impressas nas escolas, que retornem, devolvam as atividades nas escolas, de modo que os seus professores possam corrigir e dar a devolutiva sobre essas avaliações. Dito isso, vamos à nossa aula. Nessa aula de número 34, eu gostaria de conversar com vocês então sobre os diferentes sistemas de produção agrícolas em regiões e países do mundo, para que a gente compreenda como que são desenvolvidos esses sistemas a depender do local, a depender do país. Muito bem, o objetivo então é que a gente perceba como que é desenvolvida essa agricultura nos diferentes contextos e perceber também a importância econômica para esses países e regiões. Primeira coisa que nós precisamos então relembrar, a diferença entre a agricultura e a pecuária. A atividade da agricultura é aquela em que nós vamos utilizar o solo para o plantio, para o cultivo, para o desenvolvimento principalmente daquilo que são os nossos alimentos. A atividade da pecuária é aquela em que nós criaremos animais. Tanto uma atividade quanto a outra, ela pode ser desenvolvida de diferentes formas, utilizando diferentes técnicas, mais simples ou até mesmo mais modernas, objetivando um produto de maior qualidade ou um produto que seja produzido em maiores quantidades também. Bom, como que ela é desenvolvida nos diferentes países? Vamos começar pelos Estados Unidos. Pela imagem, nós conseguimos perceber que a produção é grande. É uma imagem de um recorte de uma propriedade em que está acontecendo o plantio e o desenvolvimento de uma agricultura. Nesse caso, nós temos então a plantação acontecendo em grandes propriedades, que é o que nós chamamos então latifúndios, e para o governo isso é uma prioridade. Qual seria? A de incentivar o agricultor a produzir, para que ele possa produzir em grandes quantidades e um produto de qualidade. O preço com essa prioridade oferecida pelo governo acaba se tornando muito competitivo, ou seja, o agricultor que está num país menos desenvolvido, pensemos aqui o caso do Brasil, vai ter dificuldade em comercializar o seu produto com os Estados Unidos ou com outro país rico que ofereça esses subsídios aos agricultores, justamente porque o preço do agricultor local é melhor. Então, muitas vezes, os países menos desenvolvidos têm dificuldade no comércio por essa questão dos subsídios agrícolas. O objetivo é fazer com que a produção interna seja mais bem desenvolvida do que os produtos externos. Aquilo que faltar para a população é comprado de países menos desenvolvidos. O maior produtor de alimentos do mundo é os Estados Unidos. Ou seja, nós percebemos que a agricultura não é pouco desenvolvida no país. Muito pelo contrário, embora pertença ao setor primário da economia, a agricultura, mesmo sendo uma atividade teoricamente simples, é uma atividade muito importante para o país. É uma prioridade também para o governo, que vai oferecer esses subsídios e fazer com que seja realmente competitiva. Considerando do ponto de vista técnico, nós teremos então uma agricultura que vai ser desenvolvida em zoneamentos, que são chamados os cinturões. Considerando a sua condição climática, nós percebemos aqui nesse desenho representando o território dos Estados Unidos, nós teremos então locais específicos para o desenvolvimento da agricultura e qual é o tipo de agricultura desenvolvida naquele local, e também a pecuária.
Se vai ser uma pecuária intensiva, onde os animais vão ser criados presos, confinados, ou uma pecuária extensiva, que esses animais poderão ser criados soltos. Então, esses cinturões, representados aqui com cores diferentes, fazem a gente considerar que, a depender da região do país, aquele produto vai ser mais bem desenvolvido. Então, tem aqui o cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, da produção do leite, dos produtos subtropicais, da agricultura irrigada, da criação extensiva, né? E nós teremos, então, nesses locais, espaços em que vão ser desenvolvidas a agricultura e a pecuária, considerando as técnicas e também as condições naturais daquele lugar. Então, a gente já percebe que, para o norte-americano, considerando aqui os Estados Unidos, a agricultura vai ser desenvolvida considerando estudos, tecnologia, ciência, para que a produção seja mais efetiva, para que a produção seja maior. Vamos então pensar um pouquinho uma questão? Você precisa, considerando essas 3 frases, marcar se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira frase: utilização da pesquisa agronômica como objetivo de aperfeiçoamento genético das espécies, considerando o que nós falamos sobre a agricultura nos Estados Unidos, a agricultura nos países mais ricos. A segunda frase: desenvolvimento de uma rede de transportes estruturada, permitindo rápido acesso entre as áreas de produção e as áreas de consumo. E a última frase: intensa utilização de fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Pense um pouquinho e considere a agricultura dos Estados Unidos para marcar se elas são as frases verdadeiras ou falsas.
E aí, pessoal, conseguiram pensar as frases e analisá-las? Marcaram verdadeiro ou falso? Considerando então a agricultura nos Estados Unidos, a primeira frase diz: utiliza de pesquisa agronômica com o objetivo de aperfeiçoamento genético das espécies? Sim, é uma agricultura moderna, é uma agricultura que com certeza essa pesquisa agronômica, essa ciência vai fazer com que a agricultura seja mais bem desenvolvida. A próxima, desenvolvimento de uma rede de transportes estruturada, permitindo acesso entre as áreas de produção e as áreas de consumo? Também é preciso que esse produto produzido seja transportado pelo país com facilidade, para qualquer região que queira consumi-lo, ou também, se for o caso, destinado à exportação. E a última, intensa utilização de fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas, também é uma característica. Como é uma grande produção monocultora, as pragas podem se desenvolver com facilidade. Por esse motivo, agrotóxicos, defensivos agrícolas são tão importantes. Portanto, todas as frases estão verdadeiras. Vamos continuando um pouquinho e ainda falando sobre um grupo de países ricos. Agora a gente vai falar sobre a Europa. Vamos perceber que algumas características do sistema de produção agrícola nos Estados Unidos repetem na Europa também. Por exemplo, um elevado desenvolvimento técnico. É preciso muita tecnologia, é preciso muita técnica para produzir na quantidade em que eles produzem. Além disso, a mecanização está presente. Nós temos um trabalho sendo realizado basicamente pelas máquinas e não necessariamente ou diretamente pelos seres humanos. A mão de obra, ela pode ser reduzida, porque a máquina faz o trabalho do homem. E por último, aqui coloquei também, penúltimo, a produção elevada com principal destino para o comércio interno. Veja que novamente é uma característica que é semelhante com os Estados Unidos, porque essa produção não vai ser destinada para exportação em primeiro lugar, como acontece, por exemplo, num país em desenvolvimento como o Brasil. Não, o destino principal é o comércio interno. E também recebe incentivos do governo, ou seja, o governo desses países europeus também vai oferecer subsídios, que é uma ajuda financeira para o agricultor, para comprar as sementes, para comprar os fertilizantes, para desenvolver a sua plantação de um modo geral. Por esse motivo, por conta desses incentivos que o governo oferece, esses agricultores conseguem fazer do seu produto um valor mais acessível e o comércio se dá muito facilmente nesses países. Há quem diga, portanto, que os países europeus protegem os seus agricultores, protegem a sua forma de produção e acabam fazendo com que os países menos desenvolvidos não consigam desenvolver comércio com esses que o governo oferece incentivo. Eles compram apenas o que faltam, né? Então, aquilo que eles não conseguem produzir, aí eles compram de outros países. Do contrário, a produção será interna. Bom, vamos pensar então mais um exercício, já considerando o que nós conversamos sobre agricultura nos Estados Unidos e também na Europa, um grupo de países mais desenvolvidos. Explique as características gerais da produção agrícola nos Estados Unidos e também da Europa, destacando o seu desempenho na agricultura mundial. Do ponto de vista mundial, essa agricultura é desenvolvida nesse grupo de países, tanto Estados Unidos quanto a Europa, é importante? Ela desenvolve e prioriza que esses produtos sejam desenvolvidos a nível local e acaba contribuindo para a produção ou para a alimentação da sua população? Então, considere esses fatos e explique essas características gerais.
E aí, pessoal, conseguiram pensar sobre as características da agricultura nos Estados Unidos e na Europa? E ainda considerar o seu desempenho a nível mundial? Bom, se a gente for pensar essas condições, a gente vai perceber que a produção agrícola nesses países é marcada pela alta mecanização. É uma característica e muita tecnologia envolvida. No caso dos Estados Unidos, os cinturões são técnicas utilizadas que favorecem maiores produções. Ou seja, nós perceberemos que no país Estados Unidos, a agricultura tem uma prioridade por parte do governo. Ela é priorizada, ela é bem desenvolvida porque o governo auxilia. E também as próprias pesquisas científicas são consideradas nesse desenvolvimento. Ambas são marcadas pela concentração fundiária. Observe, são grandes propriedades. Isso se refere à concentração fundiária. Poucas pessoas ou empresas serão donas de grandes extensões de terra. E essas extensões vão ser utilizadas para essas produções. Então, a concentração fundiária também marca a condição da Europa e dos Estados Unidos. Avançando um pouquinho mais, agora nós vamos pegar um outro grupo de países. Considerando o sudeste da Ásia, nós teremos também técnicas que serão implementadas com o objetivo de produzir cada vez mais produtos para que a população possa consumir e também para o comércio de um modo geral. Em primeiro lugar, se considera no Sudeste a segurança alimentar. Então, a China, que é o país localizado nessa região da Ásia, vai considerar que a sua população precisa ter a alimentação assegurada. Então, esse é o primeiro ponto. Há uma autossuficiência, ou seja, aquilo que se consome é produzido pelo país. Também a China vai oferecer subsídios aos agricultores, de modo que tenham essa condição da produção. Os investimentos são também considerando o futuro. Fazem acordos internacionais, há compras de terras em países menos desenvolvidos. Então, investidores optam por comprar terras em outros países também para o desenvolvimento da agricultura, que depois será destinado esse produto para a China, e as transnacionais, ou seja, as empresas chinesas localizadas em outros países que também desenvolvem a agricultura. E a elevada produção, em primeiro lugar de milho, depois seguida do arroz, trigo e soja. No exemplo da imagem, nós temos uma produção de arroz, que é uma produção irrigada e que acontece com muita frequência nessa área do mundo, que é o sudeste da Ásia. Ainda considerando aquilo que se produz, pensando os produtos que são produzidos na China, nós temos em primeiro lugar a produção de arroz. Anteriormente falei que era milho, mas é a produção de arroz, em primeiro lugar, seguida do milho, e depois ainda a gente vai ter a produção de açúcar, soja, que vai ser bem importante para o país também. Ou seja, a produção ela é necessária para que a população dos diferentes países possam consumir. Considerando o sudeste da Ásia, há uma prioridade para a segurança alimentar. E na África? Na África, as técnicas são mais simples, o sistema que vai predominar é o sistema de plantation, em grandes propriedades, com técnicas rudimentares, as monoculturas predominarão e vai acontecer principalmente na África subsaariana, que é ao sul do Saara. Então, essa área que vocês estão vendo no desenho, colorida com a cor verde, que está ao sul do Saara, é então a África subsaariana, onde a agricultura vai acontecer, muitas vezes destinada para exportação, que é uma característica do sistema de plantation, e em grandes quantidades. Então, não se prioriza a alimentação da população, se prioriza a produção para exportação. E na América Latina, as características vão também ser muito parecidas com esse da África subsaariana, que é a concentração fundiária, então grandes propriedades. A maior parte dos alimentos que nós consumimos aqui na América Latina vem das pequenas e médias propriedades, porque as grandes propriedades estarão sempre
produzindo algo para exportação, em sua grande maioria. E a Revolução Verde marca as técnicas utilizadas na América Latina, que são técnicas que vão aprimorando de tecnologia, né? Modernização do campo, mecanização. Então, isso foi implementado e o Brasil, fazendo parte da América Latina, foi um dos países que atribuíram essas características também. E aqui uma imagem representando que esses pequenos e médios produtores é que fazem a produção dos alimentos que a gente consome. Vamos então para a segunda questão? Assinale a alternativa que contém apenas características da agricultura na África e da América Latina. Observe que eu peguei aqui um grupo de países menos desenvolvidos. Elevada mecanização, plantation, valorização da produção para o consumo interno, subsídios, plantation, monoculturas, policultura e exportação, considerando tanto os países africanos como os latino-americanos. Pense um pouquinho e marque a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Então vamos a ela? Assinale a alternativa que contém apenas características da agricultura da África e da América Latina. Letra A, elevada mecanização e plantation. Elevada mecanização não é uma característica da agricultura em todo o continente africano. Existem países que utilizam dessa mecanização e dessa modernidade, mas nem todos da África subsaariana, inclusive, vão considerar essa mecanização. Plantation é algo comum para as duas. Valorização da produção para o consumo interno. Esses países oferecem subsídios? Não, muito pelo contrário. A valorização é para a exportação e os subsídios acontecem em casos muito específicos. Letra C, plantation, monoculturas? Opa, as duas coisas estão interligadas, tanto o sistema de plantation quanto a monocultura. E isso é próprio tanto do continente africano como também dos países que pertencem à América Latina. Portanto, a letra C do exercício é a resposta correta. E a letra D não poderia ser porque ela diz policultura. Veja, quando há uma cultura para exportação, normalmente ela será única. Então, acontecerá o que nós chamamos de monocultura e não policultura. Bom, vamos pensando então mais um exercício aqui, de modo que a gente consiga refletir sobre o todo que nós falamos. Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre indústria e agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse da terra que podem ser verificados em várias áreas e que frequentemente chegam a provocar mortes. Cite pelo menos um fator que explica a subalimentação na América do Sul. Ou seja, nós sabemos que a produção aumentou. Em contrapartida, nós sabemos que ainda existem pessoas que passam fome, que é o que está aqui colocado como subalimentação. Considerando essas duas situações, você precisa citar um fator que explica o fato da produção ter aumentado e mesmo assim ter pessoas que passam fome aqui na América do Sul. Pense um pouquinho, reflita e coloque a sua resposta.
E aí, pessoal, refletiram? Qual seria uma das causas de, por mais que tenha acontecido o aumento da produção, ainda na América do Sul, haver a subalimentação? Bom, uma das situações é a má distribuição de terras e a histórica improdutividade dos latifúndios. Existem grandes propriedades, que são os latifúndios, improdutivos, ou seja, não há produção de alimentos de nenhuma forma. O problema não é a falta da terra ou espaços levados à agricultura, embora esses também podem ser encontrados em algumas regiões. Então, o problema da América do Sul é a distribuição e não necessariamente o espaço destinado a esse fim. Durante essa aula, nós conversamos então sobre as diferentes formas de agricultura, como elas são desenvolvidas nos países, percebendo que as ações e os incentivos, eles podem facilitar e viabilizar a agricultura em diferentes contextos. Considerando que nos países ricos tem subsídio, a agricultura é mais bem desenvolvida do que nos países menos desenvolvidos. É muito importante para todos os países analisados, tanto para os menos como para os mais desenvolvidos, a agricultura, a pecuária são atividades que compõem boa parte das suas riquezas e que, claro, produzem aquilo que é essencial para os seres vivos, que é a sua alimentação. Então, por isso, acaba sendo importante para todos. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de vocês e até a próxima.